Irmãos, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus nesta tarde, neste culto ao nosso Deus. O livro de Salmos, o Salmo número 1, do verso 1 ao 6. Abra sua Bíblia. Iniciemos a leitura, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos pecadores perecerá. Irmãos, nesse salmo, o salmista está nos dando instruções de como nos tornarmos pessoas felizes. Vivemos em um mundo em que a busca pela felicidade é uma busca constante. E infelizmente aqueles que não conhecem ao Senhor buscam a felicidade nos prazeres deste mundo, nas paixões carnais, nas riquezas, nas realizações de sonhos e desejos dos seus corações. E infelizmente muitos são dos crentes no Senhor que adentram desse caminho e vivem também dessa maneira. De fato, essas coisas podem momentaneamente te trazer uma certa felicidade. A riqueza pode fazer com que você conquiste tudo aquilo que você deseja materialmente. A casa própria, o carro, pagar uma faculdade, viagens, a realização de sonhos como ter uma esposa, família, filhos. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, tudo isso pertence, querendo ou não, a este mundo. E João nos diz na primeira epístola que nós não devemos amar o mundo. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é errado sonhar, não é errado buscar essas coisas. O errado é amar essas coisas. O salmista, ele diz que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. Quando diz o homem, é no sentido de o ser humano. A palavra bem-aventurado, ela tem um significado de muito feliz. Então, todas as vezes que você ler a sua Bíblia e você encontrar a palavra bem-aventurado, ela significa muito feliz. Se você quer ser feliz, você não deve seguir o conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que não amam a Deus. São as pessoas que não obedecem a sua palavra, que não creem em Jesus Cristo. Não são salvos. Esses são os ímpios. E os seus conselhos são conselhos que te fazem caminhar nos mesmos caminhos que o deles, em pecado. Conselhos do tipo: faça tudo aquilo que o seu coração desejar, porque o importante é você ser feliz. Então, se você está em um casamento e você está infeliz, o importante é ser feliz. Então, separe-se, case novamente. Esse será o conselho de um ímpio para você. Para você conquistar o que você deseja, você precisa prejudicar vidas, pessoas, faça. Esse será o conselho do ímpio para você.
Os ímpios são pessoas que escarnecem do Senhor. Quantos não zombam da fé cristã, da palavra, ridicularizando, menosprezando, dizendo que a Bíblia não tem valor, é só um livro histórico, que é tudo um mito, que é uma mentira. Que somos loucos por crer em Deus e na história que a Bíblia nos ensina. Você quer ser feliz? Tampe os seus ouvidos para esses conselhos, ainda que essas pessoas sejam pessoas próximas a você. O salmista no verso 2, ele diz: Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como um povo de Deus, devemos amar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119, no verso 103, que diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quando o salmista quando ele diz sobre meditar, ele não está falando sobre você ler e ficar parado pensando, mas era o ler, o pensar e o agir. É necessário que você viva a palavra. A lei aqui é toda a palavra de Deus. A lei aqui não é uma referência aos 10 mandamentos apenas, mas toda a palavra de Deus, ou seja, toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Você deve ler, meditar e viver. Tiago diz que nós não devemos apenas ouvir a palavra, mas praticar, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que olha o seu reflexo no espelho, sai e logo se esquece. Jesus ele faz uma referência sobre construção de casa na areia e na rocha. Aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem a tempestade e ela permanece de pé. Aquele que não pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Uma casa instável que qualquer coisa irá derrubar. Verso 3 diz: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. A pessoa que é temente ao Senhor, ela é como uma árvore, cheia de vida, beleza e frutos. Porque essa árvore ela está plantada a ribeiros de águas. Uma árvore plantada a ribeiros de águas, ela contém tudo aquilo que ela precisa, nutrientes. Ela contém a água que dá a vida. Se você é assim, você é alguém cheio de vida, beleza e frutos. E a parte mais importante na vida de um cristão é saber se ele está enraizado espiritualmente em Cristo ou no mundo. Aonde estão as suas raízes? Abra comigo em Colossenses, capítulo 2, verso 7. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Enraizados e edificados nele. Em quem você está enraizado? Aqui, quando diz nele, é em Cristo. Você está enraizado em Cristo?
Como eu sei se estou enraizado em Cristo? Através dos frutos. O próprio Senhor Jesus ensinou que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, uma árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore é a pessoa, o fruto, a ação. E não uma ação de dar esmola, não uma ação boa de dar um alimento para alguém. Mas quando diz bom fruto, quer dizer um significado de viver o que a palavra ensina. Se você de fato é alguém que não dá ouvidos aos ímpios, não segue seus conselhos, não vive da mesma maneira que eles vivem, escarnecendo de Deus com palavras e ações, mas antes você é alguém que tem um prazer na lei de Deus, você se deleita em cumprir a vontade de Deus, em fazer, você se esforça nisso. Você é como essa árvore, enraizada em Cristo, plantada, suprida por esse ribeiro de águas. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui Paulo está falando do povo quando estavam atravessando o deserto, tinham sede, e Deus os supriu a sua necessidade com aquela água, e aquela água era Cristo. Se nós somos uma árvore qual nós temos a necessidade de água, o único que pode nos suprir é Cristo, é estar nele. O salmista segue dizendo no verso 4: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista está falando sobre o justo e o que não é justo, o ímpio. O justo aqui é uma referência ao servo de Deus. O ímpio é aquele que serve às vontades da carne, aquele que não é cristão, aquele que não é salvo. O salmista diz: não são assim os ímpios. Ou seja, os ímpios, eles não são pessoas que ignoram o conselho para pecar, para escarnecer. Eles não sentem prazer na lei de Deus. Então, quando você encontra alguém que despreza os conselhos divinos de Deus, que é toda a Escritura, quando você encontra alguém que não tem prazer em obedecer a palavra de Deus, que prefere seguir os desejos da carne, o coração, que é um grande erro, porque o profeta Jeremias nos ensina que o coração do homem é totalmente corrupto. Então, quando você segue o seu coração, você está seguindo a corrupção. Os ímpios não são assim. Os ímpios, eles são pessoas que amam os prazeres da carne, mas não amam a lei de Deus. Eles não são como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto, tem folhagem. No verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. No fim dos tempos, quando Jesus retornar, haverá a separação das ovelhas e dos bodes, dos filhos de Deus e dos que não são filhos de Deus.
do trigo e do joio. Deus conhece o caminho dos justos, porque Ele assim escreveu a história, é estar com Ele pela eternidade. E quando Ele diz que os ímpios perecerá, é uma referência ao inferno, à eternidade no inferno. E como eu me torno um homem bem-aventurado, uma pessoa bem-aventurada? A felicidade não está naquilo que o mundo oferece, naquilo que esta vida pode te oferecer, porque tudo aqui é passageiro. A verdadeira felicidade está em conhecer Jesus, se tornar filho de Deus. Quero que você leia comigo o Evangelho de João. A verdadeira felicidade é a vida eterna. É se tornar filho de Deus e ganhar a vida eterna. Leia João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê em Cristo e vive a sua palavra tem o direito de se tornar filho de Deus. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdadeira felicidade é ganhar a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Hoje é o tempo para isso. Você está aqui nesta reunião, neste culto ao Deus, ouvindo a sua palavra. É o tempo de você se arrepender e crer em Jesus Cristo e encontrar a verdadeira felicidade. Oremos ao Senhor.